A todos, hoje é dia 18 de agosto de 2025. Hoje nós temos uma proposta aqui bem interessante, eu falar um pouco sobre o trabalho, o que diferencia e tirar algumas dúvidas. Então, antes de começar a fazer a minha apresentação, eu vou trazer algumas respostas aqui que o pessoal colocou aqui no chat, inclusive para introduzir o tema que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, a primeira pergunta que tem aqui é sobre, vamos lá, o que são mesas mágicas? Eu vou procurar responder de uma forma bem objetiva, depois, se for o caso, a gente aborda mais o tema, tá? Mesas mágicas é o nome do workshop. Por que que chamam mesas mágicas? Para chamar a atenção pelo nome, trazendo o conceito da magia e da imaginação, né? Aquele para despertar esse interesse que toda mulher tem. Por isso que chama-se mesas mágicas, tá? Como elas funcionam? E o que são as mesas psiônicas? Eu não consigo entender. Então, eu vou falar o que são as mesas psiônicas e como elas funcionam, assim eu respondo essas duas perguntas de uma maneira geral. Por que psiônica, né, gente? Primeiro nome, mesas porque é um tablado, uma coisa quadradinha, um mapa que parece uma mesa, né? Isso é outra história. Agora, por que psiônica? Porque a técnica que nós nos embasamos, pelo menos até hoje, né, o que nós temos aí de estudos que já foram feitos pela humanidade, o que é essa força que faz com que a nossa mente consiga interagir com o gráfico, né? Que capacidade é essa que nós temos de perceber as energias, de movimentar as energias, de nos conectar com outras pessoas, essa nossa capacidade que nós temos aí meio que de telecinese, né? De um adivinhar a frequência do outro, pensa um, o outro liga. Então, isso não é uma coisa nova, né, gente? Isso é muito antigo, isso vem sido estudado ali junto com a psicanálise, tá? A psiônica é uma linha que ela vem de um estudo de como o ser humano usa a sua psique para interferir na realidade, tá? Vários nomes, muitos livros, enfim. Resumidamente é isso. Pegando o gancho Bom, pegando o gancho aí na psiônica, essas mesas, então, na verdade, são mapas, tá? Que funcionam com o poder da nossa mente. Então, são assim que elas funcionam. Aí vem a pergunta aqui: por que que eu mudei o nome de mesas radiônicas para mesas psiônicas? Eu mudei o nome, gente, pelo seguinte: o nome mesa radiônica começou a ter muito conflito com os radiestesistas clássicos, que têm como nome mesa radiônica um equipamento, como vocês conhecem, é um equipamento, parece uma maquininha mesmo, ele é uma maquininha onde você seleciona com alguns seletores, assim, a frequência que vai enviar, serve para duplicar remédio e tal. Então, ela é composta de bateria, tem uma série de mecanismos que a transforma numa maquininha mesmo que transmite pulsos. Porém, é considerado ali uma mesa radiônica. Quando nós entramos com o conceito de que não tem nada naquele papel, né? Não tem bateria, não tem fio, não tem conexões, não tem seletor, não tem nada. Quando nós entramos nesse conceito que, na verdade, tudo é a mente da gente, que vê, que projeta, que transforma, então o que que acontece? Não faz sentido aquilo se chamar radiônica. Então, tanto eu quanto a Aline Mendes até ela acho que foi a primeira mesmo que usou o termo, né? De trocar o nome do que nós chamávamos de mesa radiônica para mesas psiônicas. Por quê? Tem mais a ver com o trabalho que a gente faz do que, na verdade, o que era então até conhecido como uma mesa radiônica. Essa é a diferença. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui. Se tem alguma mudança no sistema RP? Então, gente, eu estou nesse caminho com esse sistema há 26 anos já, quase 27 anos já. A gente fala 25 porque vai arredondando de 5 em 5, né? Mas, enfim.
Depende do tempo que você fez o curso, depende do tempo que você aprendeu. Sim, todas as mesas já tiveram muitas atualizações. As ferramentas elas vão se moldando, né, com a nova consciência, com os novos problemas que vão surgindo. Então, não é sempre tudo a mesma coisa. As ferramentas vão modificando com o passar do tempo. Então, dependendo da época que você fez algum curso, seria interessante fazer um revalida. O que que é um revalida, gente? É um resumão do curso, não é fazer tudo de novo, é um resumão de atualização. Então, tenho todos os revalidas disponíveis. Se tiver alguma aluna minha aqui que quiser fazer um resumão e trocar pelo equipamento novo já, pela mesa nova, então já fica o recado aí, podem fazer o revalida, tá bom? E já pega o certificado novo com já o selo do SIC da Porte, tá? Então, boa noite a todas novamente. Eu sou a Régia Prado, idealizadora do sistema RP das mesas e dos portais Piciões. Sou bem conhecida aqui dentro da linha da área de terapias, tanto no Brasil quanto em Portugal, porque eu vivi muitos anos em Portugal. Tenho aí 27 anos, né? A gente coloca 25 aqui, mas eu já tenho pelo menos uns 27 anos como atuação de formação de terapeutas, com mais de 5.500 alunos. Por que que eu sei que eu tenho mais de 5.500 alunos, né, gente? Porque nós emitimos certificados e esses certificados são registrados. Então, dá para contar exatamente quantos tem. Como é que eu me defino, né? Eu me defino como uma alquimista, como uma artista e facilitadora, né, desses processos, onde eu costumo utilizar a arte, o autoconhecimento e a espiritualidade dentro das minhas criações. Quem sou eu aqui fora, né, das mesas psiônicas? Quem é? Eu sou Regiane Ribeiro do Prado. Então, sou de uma família de 5 irmãos. Eu sou a mais velha de todas, tenho 60 anos e sou mãe de 3 rapazes maravilhosos, como vocês veem aqui na foto. Todos eles grandes artistas também. Uma aquariana, né, com um ascendente em Libra, e isso me traz bastante essa coisa da criatividade. Aqui tem um monte de coisa para vocês lerem sobre a maioria das coisas que eu estudei. Por quê? Só para vocês saberem que dentro dos meus cursos, a linguagem que eu utilizo para poder ensinar essas ferramentas, geralmente são baseadas nas coisas que eu aprendi. Então, tá tudo aí, astrologia, arte-terapia, cabala, cromo, todas essas coisas que estão aí. Mas o que eu trouxe aqui nesse slide aqui, na verdade, era para mostrar o jeito que normalmente eu faço as apresentações quando eu vou falar sobre fazer o workshop do Mesas Mágicas. Eu já fiz várias edições do workshop Mesas Mágicas, mas todos presenciais. Então, essa é a primeira vez que eu vou fazer o workshop Mesas Mágicas dentro do contexto online. Então, fica um pouquinho diferente. Então, essa foto aí para mostrar como é que eu faço. Eu gosto de sentar ali num tapete e eu vou contando a história, e eu vou abrindo as mesas, eu vou distribuindo e vou formando ali um contexto para que a pessoa consiga entender desde a criação como elas se desdobraram e como essas mesas atuam, tá? Então, hoje eu trouxe aqui na apresentação de uma forma diferente, exatamente para ficar mais fácil para fazer no online. Antes de passar nessa apresentação, eu gostaria de falar um pouquinho assim sobre o meu trabalho, né? O que que eu faço questão de trazer dentro desse trabalho. Tem uma empresa, né, que chama-se RP Treinamento e Tecnologia, e uma escola dos cursos online que chama-se o Estado da Arte. Os valores que eu procuro trazer como para os meus professores, para os meus alunos, funcionários, inclusive eu mesma. Liberdade, gente. Eu acho que a liberdade de pensar, de poder agir, a liberdade de ser é muito importante. Bem típico dos signos de Aquário, né? Como vocês bem sabem, mas para mim é uma bandeira que eu carrego de verdade. Confiança. Eu acredito que dentro das pessoas, dentro de cada pessoa, existe alguma coisa muito boa. Que do mesmo jeito que em todas as pessoas tem coisas muito ruins, tem uma coisa muito boa, que é aquela luz essencial que ela é igual em todos os seres humanos, aquela consciência desperta, uma consciência desperta.
Então, quando eu olho para uma pessoa, quando eu converso com uma pessoa, quando eu estou dando um curso, eu olho para cada luz que tem dentro de cada aluno, porque eu quero falar numa linguagem de confiança. Eu confio com aquelas pessoas que eu estou falando, que eu estou transmitindo. Confio que elas estão em condições e maduras para entender aquele trabalho. Respeito, né? Respeitando todas as crenças, todas as religiões, eh, todas as etnias, todas as diferenças, porque eu acho que o respeito ele é assim importantíssimo quando nós pensamos no outro, porque o outro ele é um reflexo ali do meu mundo, né? E quando eu tenho respeito pelo meu mundo, pelo outro, pelo meu colega, enfim, eu crio um ambiente ali de respeito também, né? Vou falar sobre pioneirismo e inovação. O que que eu procuro trazer como pioneirismo? Eu fui não a primeira, sim, mas a que popularizou a técnica das mesas radiônicas, das mesas psiônicas. Então, tudo que vocês veem hoje aí sobre mesa radiônica e todas essas mesas, na verdade, elas têm uma base dentro desse trabalho que eu iniciei ali em 2005. Mesmo eu tendo iniciado está bem ali no início dessa história, eu trago aqui também, procuro trazer sempre o aspecto da inovação. Quer dizer, que essas ferramentas evoluem, elas não ficam paradas no tempo. Assim como a nossa mente evolui, as ferramentas também evoluem, porque elas são inclusive projetadas para crescer junto com a nossa consciência. Então, por isso que quando chega num certo momento, as mesas param de funcionar como nós aprendemos, né? Porque sua consciência evoluiu e aquilo precisa ser adaptado aos novos valores e aos novos conhecimentos. Então, tem uma frase aqui, né? Guiados pelos nossos valores, construímos uma empresa que impacta positivamente a vida das pessoas e contribui para a expansão da consciência individual e coletiva, que esse, por acaso, é o meu propósito de vida. Dentro da minha equipe, né, eu tenho uma equipe pequena, uma empresa assim bem familiar, sou eu e minhas duas irmãs, então a Renata é a minha secretária geral, a que cuida de tudo, de todo mundo, suporte, ela é ali, sabe, o braço direito. E a Rosângela está mais ali nos bastidores, com os certificados, com os documentos, ela fica ali mais nos bastidores trabalhando. E eu aqui na frente, fazendo aula para vocês, tá? Vou falar um pouquinho sobre as conquistas, né? Eu gosto de falar sobre as conquistas porque para mim as conquistas elas são como um convite a continuar a fazer esse trabalho. Então hoje, né, eu já sou credenciada pela Aporte como terapeuta, também em Portugal. Tanto que os meus cursos, eles são um pilar da própria Aporte, onde nós vamos falar de psiônica, porém, nós estamos dentro do guarda-chuva ainda da radiestesia e da radiônica, tá? Acho que foi em 2023, se não me engano, se não me falha a memória, que nós conseguimos a chancela internacional do certificado. Então, isso quer dizer o seguinte, a partir de agora, todos os cursos saem com uma chancela, que é uma numeração que é reconhecida pela Aporte, que é emitida, na verdade, pela Aporte, que é a Associação Portuguesa dos Terapeutas Holísticos. Então, além de você ter o curso, ter um reconhecimento na ABRAT, porque é na ABRAT que ele é registrado, mas quem emite a certificação, que não estamos mais fazendo emissão de RDA, que é esse registro, e sim agora de um SIC, tá? Que é um curso que tem uma chancela. E esse SIC ele é exclusivo, não para cada curso, para cada certificado. Eu adoro mostrar esse mapa. Esse mapa aqui é minha alegria. Quando eu estou triste, eu olho para ele. Quer dizer, é uma imagem, é o print do mapa que eu tirei hoje. O print que está no meu mapa, se vocês entrarem lá no meu site, colocar ali em atendimentos, tem ali mapa, vocês vão localizar esse mapinha. Esse mapa é meu orgulho, porque eu olho para ele e eu vejo tão longe
aonde a gente conseguiu chegar, né? Estamos nos 5 continentes, então eu olho para isso, eu fico muito feliz. Eu me sinto assim, olho para ele, eu me sinto mãezona. Eu falei, nossa, que bacana, né? Tantos lugares onde eu consegui esse trabalho chegar e quantos locais esses trabalhos estão ali atuando. Vocês conhecem muito bem nas mesas rosa, azul, na verde, nós temos esse símbolo que é o símbolo da flor da vida, desculpa, o símbolo do disco, né, de uma pétala, de uma flor de lótus. Esse disco, dentro de todas as nossas ferramentas, ele chama-se disco solar. E ele vai falar sobre os raios, tá? O que que eu tenho atenção para vocês aqui nesse slide? O que tem por trás dos raios. Porque nós demos muita atenção para quê? Para os raios em si. Mas eu quero que vocês prestem atenção o que tem por trás dele, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Tá vendo assim? Parece um arco-íris assim, misturado. O que tem por trás desse arco-íris, o que tem por trás, né? Então, vou abrir um pouquinho mais os bastidores aqui para vocês. Tem um esquema que chama-se evoluir pelo amor. Então, você já conhece, quem já são minhas alunas conhece, as ferramentas são feitas para evoluir pelo amor. O que que é isso, né, afinal de contas, né? Então, dentro desse conceito, desse colorido, nós estamos falando aqui de níveis de consciências, como vocês já devem ter ouvido falar, não são vocês que escolhem as mesas, são elas que escolhem você, né? Inclusive, hoje, eu gostaria de fazer uma proposta para vocês. Durante a apresentação, eu quero que vocês vão observando cada pilar, qual deles que te toca, que te chama. Anotem, porque depois, no final da nossa reunião, nós vamos fazer uma pequena atividade, tá bom? Bom, trazendo então aqui esses níveis de consciência, essa frase que fala sobre evoluir pelo amor, porque são ensinamentos, são coisas que nós podemos aprender sem precisar que a vida bata na gente. Sabe quando você ouve um conselho da mãe, um conselho do pai, filha, não faz isso, porque tal coisa, isso, aquilo, e a gente vai e faz mesmo e quebra a cara? Então, podia ter aprendido sem quebrar a cara. Eu acho que evoluir pelo amor é ouvir o conselho da nossa alma. Então, eu trago, né? Associando aquele lindo arco-íris, desmembrando-o, nós temos aqui 6 pilares aqui dessas cores, 6 cores aqui representadas, que são esses portais. Vocês conhecem muito bem essa imagem da minha página, porque ela é a capa da minha página, provavelmente vocês já devem ter visto muitas vezes. Seria assim a exposição, é a vitrine, né? A exposição das ferramentas, todas elas na sua condição última atualização. Vamos desmembrar mais um pouquinho essas cores para a gente entender um pouquinho sobre esses pilares. Então, agora que eu não vou falar sobre as mesas radiônicas, e sim como elas estão organizadas em pilares e entender o que são esses pilares. Então, é uma visão dessas ferramentas, das mesas, mas uma visão ali superior. Eu não vou aqui necessariamente ficar falando o que uma mesa faz, o que a outra mesa faz, quantos chips ela tira, quantos implantes, quantos relacionamentos ela resolveu. Eu vou falar de como é que isso mexe mais a fundo, tá? Cada pilar desse, que cada uma dessas mesas estão ali enraizadas. Por que que eu quero trazer essa linguagem aqui hoje, pessoal? Por que que eu escolhi hoje para trazer essa linguagem? Como eu estava brincando ali no início da nossa apresentação, por que que eu mudei o nome de mesa radiônica para psiônica? Exatamente para sair daquela mesmice do que nós já estamos acostumados, né? Sendo termos que já são conhecidos, que já são consagrados por outras técnicas, embora ela seja ali uma vertente, né? Tenha como base, ela realmente não podem ser consideradas mesas radiônicas. E também vou fazer uma proposta de sair também do termo psiônica, porque quando nós estamos falando em psiônica, nós estamos falando desse poder pela mente, pela nossa capacidade de olhar, observar e alterar essa realidade, mas nós estamos falando muito mais de que uma técnica que se estuda há centenas de anos. Nós estamos falando da nossa consciência hoje, como eu vejo e como eu percebo as coisas hoje.
Não dá para ficar se apegando em coisas muito antigas. A gente tem que olhar o novo. Como nós temos que nos habituar hoje em dia com a inteligência artificial, nós também temos que nos habituar a olhar o novo, né, gente? Bom, então eu dividi aqui aquele arco-íris, tudo misturado, tá bom? Por alguns pilares que são representados aqui por aquelas mesas. Eu vou falar sobre esses pilares aqui, eles estão separados por cor. Pode ver, o azul está aqui, o verde está aqui. Só para vocês entenderem aqui a conexão que eles fazem entre si, entender esse esquema, tá? Porém, a apresentação deles aqui vai ser por cor, por ordem de chegada.